Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 158 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atuação produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter é que fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui em si nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes, conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para poderem influenciar positivamente os seus seguidores internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus seguidores possam não só compreender, mas também se apropriarem dessa mesma causa. De forma que, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser posticipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Luís Matombe, mentor espiritual e médium. Bem-vindo, Luís Matombe, ao nosso podcast. Muito obrigado. Agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder partilhar aquilo que é a minha trajetória, aquilo que são os insights que eu fui aprendendo de acordo com aquilo que é a minha experiência e vivência. E é um prazer poder estar aqui no podcast Coaching Chá de Liderança. Muito obrigado. O Luís aprecia chá, em que momentos é que degusta de um chá e que sensações, como falou-nos que vem partilhar experiências, que sensações o chá lhe proporciona? Bom, geralmente eu gosto mesmo dos chás antes de fazer, por exemplo, as minhas sessões de mentoria. Eu gosto do chá para canalizar as minhas energias, para dar-me uma certa vibração mais potente. Geralmente tenho usado chá de gengibre, canela, hortelã, que é para dar-me uma energia e me dar também aquilo que é vitalidade. São os momentos que eu mais uso. Que é também, gosto mais dos chás naturais, que vão facilitar com que eu possa, de certa forma, me conectar com a natureza, porque a maior parte do trabalho que faço está muito mais a ver com energias, com o universo, com sensibilidade. Então esses chás ajudam bastante nestes aspectos. Excelente. Qual é essa mecânica de procurar por chás naturais à entrada para poder se conectar com a natureza à saída, de forma a poder melhor performar esse trabalho de conexão com os outros seres através de energia? Bom, na verdade é olhar para estes chás, principalmente chás naturais, como o universo, ele dispõe de vários recursos que muitas das vezes nós não tiramos proveito disso, e em algum momento estes recursos permitem-nos ter uma capacidade não só de proteção, mas também em termos de saúde, não só orgânica, mas saúde também espiritual, sob o ponto de vista, como é que posso dizer, energético. E ele garante com que, enquanto eu vou ter com os meus mentorados, as pessoas que estão naquela mentoria, ele acaba criando esta limpeza ou filtra, de certa forma, a minha energia contra aquelas energias densas, e isso facilita com que eu esteja num espaço de forma neutra e, acima de tudo, também é propenso a algumas energias. Às vezes nós vamos ter com uma pessoa que não está com uma energia muito boa naquele momento, e com esta vibração que o chá vai me proporcionar, esta energia, esta vitalidade, que é um
meio que a natureza propõe a todos nós, mas infelizmente nem todo mundo gosta, preferimos mais algo mais artificial, mais químico, então é muito mais nisso, torna-me aquela pessoa neutra e em conexão com as energias do universo e garante que haja muita neutralidade em termos de energias que não sejam boas. Excelente. De que forma é que neste trabalho de se manter neutro, de que forma é que o trabalho, digamos, de ser uma energia neutra, e como é que se cultiva essa neutralidade pessoalmente, Exato. fora digamos que estes estimulantes, como por exemplo um chá Exato. naturais, de ervas naturais, como é que prepara a neutralidade em si para poder ir e ser um meio de ajudar as pessoas também a se tornarem neutras? Exatamente. Bom, eu olho no sentido que a primeira coisa que eu vejo tem a ver com a intenção, que é primeiro, todo recurso que nós usamos está baseado na intenção. Eu tomo um chá com a intenção de que ele possa me proporcionar vitalidade, energia. Então, quando falo da neutralidade, é porque em algum momento eu tenho esta consciência, de acordo com aquilo que são os aprendizados que eu tenho tido na espiritualidade, que toda energia que vem do universo, ela é neutra. Dependendo de como esta energia pode ser usada, então ela torna-se ou uma energia boa ou uma energia má. Então, se eu tiver que fazer uma mentoria, eu tenho que estar neutro dos meus pensamentos, sentimentos, vibrações. Então, eu faço um resguardo, que se no dia seguinte eu tenho uma mentoria com alguém, eu preciso, em termos de alimentação, em termos de energia, em termos de pensamentos e vibrações, preciso estar neutro para melhor acolher e ouvir aquela pessoa e poder dar a melhor instrução, que é para também estar neutro, para que eu digo que eu sou apenas um instrumento para o meu trabalho, tudo advém do universo. Então eu tenho que estar como receptáculo desta energia neutra do universo, também pronto para receber e doar de forma neutra para aquela pessoa que precisa, que é para não insistir essas questões que têm a ver com questões morais. Às vezes eu posso estar naquele dia com os meus pensamentos em outras preocupações e não vou dar a devida atenção àquela pessoa que precisa de ajuda. Então é importante sempre entender que nós somos uma energia neutra, dependendo dos nossos hábitos e costumes, vivências, estar de dia naquele dia. Essa energia sofre uma pequena alteração. É que nem a água. Quando nós vamos passando, quando vai passando de pessoa para pessoa, ela vai adquirindo uma outra cor, não é? Porque ela veio neutra em color, mas se calhar alguém bebeu a água, tinha um batonzinho aqui, caiu na água. Outra pessoa tinha uma outra coisinha, caiu na água. Outra pessoa acabou de tomar uma cerveja, o que bebeu, e é mais ou menos isso. Então ela vai ganhando uma cor de acordo com aquela pessoa que vai tocar. Então é mais ou menos isso, essa neutralidade das energias, que nós somos de certa forma conectadas ao universo de forma neutra, mas o uso que nós fazemos da energia do universo vai de acordo com aquilo que são as nossas imperfeições, aquilo que são as nossas atitudes no dia a dia, os nossos pensamentos, a nossa vivência, as nossas crenças. Então é o mesmo que a chuva. Eu gosto de dar exemplo da chuva. A chuva, ela é neutra. Então, dependendo de que há quem, quando chove, chora porque aquela chuva vai destruir alguma coisa ou porque uma outra coisa. Há quem, quando chove, fica alegre porque aquela chuva vai garantir que haja plantação, que haja várias outras coisas. Então, há quem só vive na seca quando chove, é um milagre. Então, ela é neutra, mas dependendo de onde ela cai, para quem ela cai, ela vai ter percepções diferentes. Então, é basicamente isso que o universo traz para nós. Ela vem com uma energia neutra, mas no final, dependendo daquilo que o ser humano está e pensa relativamente àquilo, ela pode ter um contorno diferente. Excelente. Como é que o líder Luís Matombe lida com o sofrimento? O sofrimento enquanto sendo uma necessidade de vencer eventualmente o medo
e também de uma autopreparação e também eventualmente para resgatar as pessoas do sofrimento. Qual é o papel e como é que lida, como é que vive o sofrimento? Bom, eu, na verdade, há 4 anos para trás, né, há 4 anos atrás, antes dos meus 30 anos, eu lidava com o sofrimento com muita vitimização. Né? Eu olhava o sofrimento de uma forma não muito... Achava que era um castigo, não é? De Deus, mas depois do meu despertar, depois de ter passado pelo despertar, depois de eu ter ido a um hospital psiquiátrico, ter começado a ver coisas que eu não via e sentir na pele sofrimento de seres para além do túmulo, isso passou-me a fazer perceber o sofrimento de uma forma diferente. Né? Há 4 anos atrás, naquele ano parecia um sofrimento, mas hoje para mim eu entendi que aquilo era um processo de transformação, que hoje, do jeito que eu estou, não teria a capacidade nem se calhar de estar a exercer uma função, nem se calhar de ser um mentor, nem se calhar de entender as pessoas quando elas partilham as suas dores. Então eu olho para o sofrimento como um momento de transformação, que é o universo, Deus, o nome que as pessoas dão para o ser supremo, ele é muito seletivo, ele conhece ou sabe melhor o que é bom para nós. Em algum momento o que parece sofrimento é uma transformação, porque nós vivemos com uma crença, somos incutidos uma crença pelo homem, mas a inteligência suprema, do jeito que ela inverte esta crença, é de uma tal forma que nós não temos a capacidade de percepção. Então, daí que eu sempre digo que para a justiça divina, o sofrimento não é olhado do mesmo jeito que se calhar fomos ensinados a olhar o sofrimento. Então, eu, pela minha experiência de vida, pelas minhas vivências, pelos momentos que eu nem sabia se eu voltava à sociedade, não sabia se ia viver, se calhar num hospital psiquiátrico para o resto da vida, mas entendi que aquele foi um momento de aprendizado. Foi um momento de transformação, de superação, e que eu realmente precisava daquilo para começar a ver o mundo de uma forma diferente. Não como a sociedade ou a humanidade vê, mas sobre um prisma diferente, sobre uma dimensão diferente, sobre um ângulo diferente. E a partir daquele momento, eu quando vejo o sofrimento, eu sempre tenho a certeza que, olha, a justiça divina está ali a garantir que, ainda que pareça sofrimento, aquela pessoa amanhã vai perceber que era só um aprendizado. Eu mesmo, quando nós estamos num processo de aprendizado, a primeira vez que a gente conduz um carro, a primeira vez que nós andamos de bicicleta, caímos muito, mas depois disso nós ficamos expert e até temos a vontade de aumentar a velocidade dentro ou do carro ou da bicicleta, até mesmo na vida. Quando nós já superamos a nosso posicionamento, torna-se totalmente diferente, mais estável, mais seguro e que ninguém tem a capacidade de mudar. Hoje em dia, se alguém vir me convencer de que não, Luís, o sofrimento é isto, eu dizer não é isso. Pela minha experiência de vida, o sofrimento é mais uma aula que o universo nos dá para mudar a nossa mentalidade. Excelente. Como esse discípulo que é um mestre, para ser um mestre o caminho é ser discípulo primeiro, que busca atualizar-se no conhecimento, como é que se mantém fiel à sua fonte para que não se deixe desfocar em função dessa autoestrada de conhecimento, de fontes, de saberes que o dia a dia, livros, internet, mentores, como é que se mantém fiel à sua fonte? Exato. Para não se desfocar? Realmente é algo muito, muito importante, porque nós, na verdade, o mundo tem uma diversificação de informação, de conhecimento, quer sob o ponto de vista material, digital, e eu realmente, uma das primeiras coisas que eu hoje levo como referência, como modelo de liderança, que é o que me colocou forte naquele momento em que eu estava embaixo e que não existia, não era o livro, não era a internet, era só uma voz dentro de mim e que me moveu até eu estar neste patamar. E essa voz, ela vai me guiando todos os dias. E toda vez que me aparece algo que eu estou em dúvida, antes de qualquer ser humano
me dizer alguma coisa, eu primeiro me conecto diretamente com esta voz e peço o conselho, porque é essa voz que eu chamo da voz suprema, do divino, que ela tem me guiado desde o momento que eu ficava deitado no hospital, levava as injeções. Eu ali não tinha acesso a nada. A única coisa que eu tinha são as vozes. E as vozes é que me diziam: vais ficar bem, tens que ser forte, tens que levantar, tens que fazer isso. E isso, até hoje, independentemente do tipo de informação que eu receba materialmente ou ao meu redor, eu sou fiel a essa voz, porque desde lá até hoje me conduziu a este momento e ela tem me conduzido. E eu filtro bastante toda a informação. Eu coloco o meu modelo de liderança. Eu tenho vários modelos de liderança multidimensionais, que o meu principal é Jesus. E depois tem os aprendizados que eu vou colocando, que são estas referências em termos de liderança ou em termos de visão, né? Temos o Buda, temos o Krishna, temos vários outros modelos que eu me espelho neles em termos de quê? Em termos de conduta, né? Em termos de posicionamento, que foram, nós chamamos de Cristos planetários, que foram modelos diferentes deste modelo supremo de Cristo em várias vertentes, não é? Tanto que eu até digo que mesmo dentro do curanderismo em África existiram esses modelos sobre um prisma que não é se calhar como nós vemos atualmente, mas naquela altura existia este prisma espelhado nestes seres que hoje em dia damos vários nomes, mas são esses modelos de liderança que me colocam com dignidade, com integridade, com empatia, com amor ao próximo, com fraternidade e olhar que eu não estou aqui na Terra para servir a mim, para servir os outros, que a minha missão, além de ser individual, é uma missão coletiva para a evolução da humanidade. Então, isso me mantém fiel e são esses modelos de liderança, são essas vozes. Então, tudo que eu pego, eu filtro. Em primeiro lugar, o que eu estou a fazer faz bem a outra pessoa ou faz mal? Se faz mal, automaticamente eu rejeito, não é? Então, e este posicionamento que eu tenho tem muito mais a ver com essas vozes que eu fui vivendo e vivo até hoje. É claro, hoje de uma forma mais equilibrada, mais sustentável, e eles vão me guiando para propósitos mais equilibrados. Então, acaba sendo basicamente isso. Muito bem, excelente. Olhando aqui para esta questão de, há bocado falamos que presta um serviço público que é voltado a servir as outras pessoas. Gostava de perceber, sob o ponto de vista de liderança, qual é a importância do líder ter que desenvolver discípulos, qual é o retorno que o líder tem em desenvolver discípulos e o que o líder aprende nesse processo de desenvolver discípulos? Boa, é uma boa questão, porque eu realmente estou agora a trabalhar com projetos. Eu tenho um projeto que chama-se Cura, Transformação e Proteção, e este projeto mesmo surgiu por conta de uma experiência que eu tive quando eu estive no hospital psiquiátrico. E eu não fiquei internado, mas passei de lá e eu vi vários jovens lá no hospital psiquiátrico, e eu entendi que a forma como me ensinaram a ver o hospital psiquiátrico e a forma como eu vivenciei o hospital psiquiátrico eram ambos totalmente distorcidos. Criar este projeto e trazer pessoas a envolver-se neste projeto, principalmente a técnica que eu uso, que é, ok, vamos supor que o Estado de Liderança tem um projeto social, precisa de voluntários. Eu ofereço as minhas mentorias, ofereço o meu programa, o meu testemunho, a minha roda de conversa e vou lá com todos aqueles simpatizantes voluntários do Estado de Liderança. Então eu fiz no ano passado, para o Setembro Amarelo, fiz um projeto com uma associação que trabalha com saúde sexual e reprodutiva, e eles tinham mais ou menos 45 jovens ativistas. Então fizemos uma roda de conversa em prol da saúde mental e foi uma coisa muito produtiva. Então
Eu partilhei a minha história, eles também partilharam as suas histórias, então aquilo criou uma percepção de que não, quem ouve vozes, quem trabalha com espiritualidade, ou quem diz que viu espíritos ou não é uma pessoa maluca, é uma pessoa que realmente está a ter acesso a uma dimensão, mas que para mim como humano, aos meus olhos físicos, não é perceptível. Só para aquele que, como se diz, né, lhe dão de graça o dom para poder servir, é que tem esse acesso. Em algum momento, esta percepção. Então é mais ou menos assim como eu olho para esta questão da liderança, dos discípulos, que é trazer a tua história e também ouvir as pequenas histórias dos outros e juntos vocês se unirem para mudar a história das outras pessoas. E isso eu não fiz só a nível de Moçambique, fiz também conexão com alguns amigos em Angola e Brasil. Então não olhei só para a questão, este problema não é só em Moçambique, mas é um problema mundial. É um problema mundial. Então é mais ou menos assim que eu acabo lidando com essa questão. Muito interessante. Como é que aplica a... Falava muito bem que o líder deve primeiro curar-se para poder curar os outros. Como é que lida com a cura de uma forma regressiva para aplicá-la em si próprio, na sua casa e pacificar eventualmente o seu meio, o seu espaço? Como é que é viver isso e aplicar isso a si próprio? A mim próprio. É uma grande... E os seus? Realmente isso é aquilo que eu disse. Durante 30 anos, eu vivi no mundo. E depois do meu despertar para frente, eu vivi uma nova vida, um renascimento, que é começar a olhar o mundo de forma diferente. E nesse processo eu tive que fazer renúncias. Eu tive que renunciar um mundo que me foi ensinado a ver do jeito que era e começar a viver no mundo que esta voz, que o universo, que Deus colocou à minha disposição, que olha, o teu real mundo é este, e não este que viveste durante 30 anos. Então, neste momento, eu tive que estar disposto a renunciar às vidas normais que eu tinha. Eu tocava, eu era DJ, eu ia para as festas, fazia muita coisa, mas depois desse despertar, naquele primeiro 1 ano e meio, eu não tive ninguém, a não ser a minha família, as pessoas os meus pais, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos. Só isso que eu tive. Então eu percebi que o mundo que eu achava que tinha, eu na verdade não tinha. Eu achava que eu tinha. Então eu comecei a entender que há uma necessidade de eu simplesmente reter o que faz bem para a minha energia ao redor, hábitos e costumes diferentes, vibrações, o que eu vejo, o que eu consumo, o que eu ouço. Eu acho que desde o meu despertar para cá eu ouço mais louvores do que uma outra coisa. Ouço mais um estilo de música diferenciado. Consumo um tipo de conteúdo diferente do que eu estava habituado a consumir. Antes eu ficava muito tempo a ver filmes, não sei o que. Agora eu estou mais em aprendizados, a ler livros de espiritualidade, teosofia, estoicismo, teologia e vários outros livros. Eu vou pegando também as várias bíblias que existem, a Bíblia, o Alcorão, o livro dos Vedas. Vou aprendendo um bocadinho de tudo, porque eu entendi que fui exposto a um mundo que durante 30 anos eu não estava a dar visibilidade a isso. Então, nesse processo eu comecei a proteger-me, que é estar somente no ambiente que eu me sinto bem. Priorizar primeiro o meu bem-estar, acima de tudo, não só físico, mas energético, espiritual. Porque é entender que se eu estou num lugar onde as pessoas estão a falar mal das outras, nesse lugar, ainda que eu só esteja sentado, a mim, espiritualmente, não me faz bem. Se eu estou num lugar onde as pessoas julgam as outras, a mim não me faz bem. Se eu estou num lugar onde para chegar num certo sítio precisa passar por cima de outra pessoa, a mim não me faz bem. Então passei a renunciar tudo aquilo que não me traz paz de espírito. Porque era normal eu fazer no princípio dos anos, mas aquilo depois pesava meu coração, pesava meu estado de espírito, e eu falava a verdade para a pessoa, que eu não estou satisfeito com isso e quero me desligar disso. Mas não, pode aguentar, não posso. Então passei a assumir que para eu estar ou viver tem que ser de acordo com uma verdade.
que é sinceridade, acima de tudo, honestidade. Se uma pessoa não me faz bem, eu não digo que ela é má, apenas digo que, olha, eu não posso estar neste ambiente, mas respeito, em algum outro momento a gente pode, se calhar, conversar. Então, eu comecei a aprender que nem tudo que é bom para os outros é bom para mim. Então, acaba sendo isso. Então, eu comecei a ter estas regras, onde eu frequento, com quem eu converso. As minhas amizades agora são novas. A maior parte das pessoas são pessoas também que ligam com espiritualidade, curandeiros, médiums também, não só em Moçambique, mas também dos outros países. E eu vou tentando buscar mais sobre esse conhecimento, porque na verdade o processo de cura é um processo contínuo. Eu tenho que me curar todos os dias. Nunca diga, já estou neste nível. Não, é que se eu estou na Terra, realmente vim aqui para evoluir. E a evolução é movimento, é um processo contínuo. Então, eu todos os dias tenho que realmente me proteger, tenho que me curar, e é um processo que não tem um momento de pausa. Todos os dias é um momento para nós nos curarmos. Excelente. Qual é o propósito de vida do líder Luís Matombe? Bom, o meu propósito de vida é ser útil no universo. O meu propósito de vida é servir a humanidade. O meu propósito de vida é ser fator de soma na vida das pessoas às quais eu participo, e não ser fator de diminuição. Então, eu prefiro olho para o meu propósito de vida como a minha capacidade de servir, a minha disponibilidade para servir. Por isso que a maior parte das vezes eu me disponho para trabalhar em projetos dos outros, como voluntário, abraço iniciativas, visões dos outros de livre, espontânea vontade, porque se eu me coloco à disposição do universo, não que é o Luís, mas o universo, através de mim, me usa para eu poder ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa, se calhar, fez uma oração, olha, Deus, eu preciso de alguém para fazer isto e isto. Mas não há de vir uma resposta de Deus da tal forma, não é? Porque é isso, a gente pede a Deus, mas com a nova voz diz que somos malucos. Mas naquele momento fizemos uma oração a pedir a Deus uma ajuda, e Ele falou conosco através da nossa mente, e nós ficamos assustados. Eu acho que eu estou a ficar maluco. Então é exatamente isso. Então o meu propósito, acima de tudo, é servir, ser instrumento do universo para ajudar os outros a alcançarem sua evolução e, acima de tudo, trazer o bem-estar no mundo, a qualidade de vida espiritual e mental. Esse é o meu propósito. Quais são as 3 qualidades de liderança que entende que são cruciais para uma boa e efetiva liderança, sobretudo na área espiritual? Bom, eu penso que uma das principais qualidades de um bom líder é esta capacidade do servir, não é? Eu olho como o servir, o líder que serve, como aquela pessoa que tem a capacidade de não se colocar nem acima, nem abaixo, ou não se colocar como se ele fosse, dizer, o chefe, não é? Então ele tem esta capacidade de servir. E também eu olho uma qualidade como a empatia, né? Ser empático acima de tudo, e eu acho que isto faz parte de um líder, a empatia. E eu acho que também uma das terceiras qualidades é a liderança por exemplo. Eu olho para a liderança, por exemplo, como um dos principais pilares. Quer dizer, eu acho que quem não lidera, por exemplo, não deve se considerar um líder. Se não lideras, por exemplo, não deves te considerar um líder. Porque para mim, um líder, como eu disse, o meu modelo de liderança é Jesus, e eu, pela história daquilo que foi a liderança de Jesus, uma das principais prerrogativas que ele traz é a liderança, por exemplo, assim como dos outros mestres iluminados que surgiram em várias outras partes do mundo, eles também tinham esta componente da liderança, por exemplo. Por isso que eu considero Cristo planetário, porque é exatamente as várias personificações, os vários avatares deste Cristo, em várias componentes, em várias línguas, em várias ideologias e em várias crenças, que é exatamente isso. E se nós formos a pegar estes exemplos de liderança, eles têm uma coisa em comum. E são praticamente estas coisas que eu trago aqui: o servir, não é? A empatia e a questão da liderança por exemplo. Porque a liderança por exemplo
ela cultiva em nós a capacidade de nós podermos, quando necessário, né, lavar os pés dos nossos discípulos sem nenhum problema, sem nos sentirmos embaixo, e que às vezes nós aprendemos com as pessoas que também estamos a liderar. É basicamente isso que eu acho que 3 princípios. É claro que há vários, mas eu incorporo dentro desses 3, eu incorporo as várias componentes que podem ser este líder. Muito bem. Como é que pensa a sustentabilidade daquilo que faz a longo prazo? Qual é a estratégia que emprega para poder, através da verdade que prega, poder obter recursos, falo financeiros, pessoas, conhecimento, parceiros que vão lhe ajudar a amplificar e a expandir o projeto. Exatamente. Bom, eu olho para um principal fator, uma coisa que eu aprendi com as minhas vozes é que o primeiro passo é fazer. Com os meus pequenos recursos, né? Eu além desta questão da espiritualidade, eu também tenho a questão, porque eu sou especialista de vendas, eu trabalho com vendas, sou informático, trabalho com gestão de redes sociais, então faço um montão de coisas. Então o que eu entendi é que desses trabalhos que eu faço, eu consigo gerar recursos, pequenos recursos, e esses pequenos recursos eu consigo gerar pequenas atividades, consigo gerar pequenos, eu tiro mais ou menos 30% da minha receita, do meu salário como trabalho fixo, assim como um freelancer, como um empreendedor, para gerar os meus projetos. Quer dizer que, enquanto isso, também vou buscando pessoas que pensam como eu, para serem meus parceiros, e quando eu apresento na prática, sem primeiro esperar, que é ter a ideia, depois esperar o dinheiro para fazer nada. É o pouco. Se eu tiver que mudar a vida de 3 jovens, eu mudo primeiro a vida de 3 jovens, depois eu justifico com os meus parceiros porque é que eu quero mudar a vida de 100. Porque eu já peguei 3 e percebi que com 3, com os meus 1000 meticais, é suficiente mudar a vida de 3 jovens. Então, se eu tiver mais 3 de mim, nós mudamos mais. Então, eu olho, a estratégia que eu sempre uso é o fazer com pequenas ações. Começar com os poucos que eu tenho e depois indo ampliando aos poucos. Porque se eu quiser esperar pela massa, nunca vai existir. Daí que eu também não comecei pela massa como mentor. Comecei de um lugar em que pessoas apareciam, Luís, eu gostava de conversar, de repente a pessoa falava comigo, dizia, olha, eu senti muito bem e estou muito grato pelo que eu ouvi. Então eu comecei a entender que há mais pessoas que precisam dos meus ouvidos, e se calhar do meu abraço, se calhar do meu testemunho, porque às vezes eu não falava nada, apenas partilhava a minha história de vida. Eu fazia um storytelling do que eu vivi e a pessoa pensava que viveu uma coisa mais terrível e entendia que não. Afinal, há pessoas que realmente passam coisas mais difíceis. Eu estou aqui a me lamentar que, na verdade, o que eu entendia é que Deus colocava aquelas pessoas para dizer, filho, estás a reclamar, mas sai para fora para ver quantos mais sofrem como tu. E às vezes tu estás numa zona mais privilegiada, que é o mesmo com a fome. Nós podemos dizer que passamos fome, mas nós realmente não passamos fome. As pessoas só têm uma refeição por dia. Há quem em uma semana só tem 2 refeições. Mas às vezes, eu estou com fome. Nós às vezes, como eu disse, às vezes só ficamos com apetite e não com fome. Há pessoas que realmente passam fome. Nós temos, se calhar, estamos numa posição privilegiada, temos 3 refeições, temos a oportunidade de comer várias coisas quando queremos. Há pessoas que realmente passam fome. Mas como é que tu vais mudar isso? Não vais mudar em fazer parte da USM ou de qualquer outro tipo de organização não governamental que ajuda a fome. Na tua comunidade, quando tu sais à esquina, tem 3 famílias que passam fome. E se tu saíres para lá, vais encontrar 3 famílias que precisam do teu 500 meticais. Começa assim a pequena ação. Então, eu vejo nessa perspectiva que não é quanto eu preciso, é o que eu preciso, vontade. E onde é que eu deposito também, como é que posso dizer, a minha fé. Onde é que está a minha fé? A minha fé não está no meu dinheiro.
A minha fé não está naquela pessoa que vai me dar recursos. A minha fé está em Deus, que vai enviar e vai me encaminhar para os recursos necessários para eu realmente aplicar. E foi o que eu fiz durante 4 anos. Eu acreditei, ouvi, segui e hoje continuo. E os meus projetos, como eu digo, não são meus, são projetos do universo. Porque o universo sabe que essa é uma necessidade que muitos não conseguem ver se tu estiveres na tua casa. Se tu tiveres a entrar num shopping no teu carro, a ir para o serviço, nunca has de ver. Se tu todos os dias passar do hospital psiquiátrico e não entrar, nunca has de entender o que é que realmente está a acontecer lá dentro. E nunca vais saber quais são, se calhar, os erros que se calhar a sociedade está a fazer perante essas pessoas. Porque muitas das vezes nós sabemos apenas julgar e rotular sem entender a fundo o porquê daquela dor. O porquê daquela pessoa que está na rua a falar sozinha. O que é que está por detrás disso? Então, acaba sendo exatamente isso. Então, eu gosto de começar pelo pouco que tenho, porque se consigo ter 100 meticais, eu consigo alimentar pelo menos uma família com 100 meticais. É assim que eu penso. Muito bem, excelente. Como é que, no meio disto, esteve a referir que enriquece culturalmente, buscando assim compreender outras culturas, outras doutrinas, como é que abre-se para poder receber outros recursos, outros subsídios, de modo a assegurar com que não hajam alianças eventualmente que não sejam benéficas exatamente para o teu crescimento. Exato. A longo prazo. Como é que lida com isso para assegurar que não seja qualquer ajuda? A ajuda precisa sim, mas não qualquer ajuda, exatamente, por assim dizer. Sim, bom, eu em particular, primeiro eu vou pelo princípio, como digo, como é um projeto mesmo totalmente espiritual. E uma das coisas que faço eu não procuro qualquer pessoa. E quando a pessoa vem para doar uma ajuda, eu já criei, porque já tenho aquilo que é a forma de atuação, já desenhei a estratégia de como o projeto vai estar. E numa primeira fase, uma das maiores ajudas que eu gosto de receber das pessoas é ajuda humana. Né? Olhar para a ajuda humana no sentido de, na próxima semana nós vamos para o lar dos idosos, então se tiver disponibilidade, acompanha-nos, se deseja alguma coisa, junta-se a nós. E se eu depois pergunto àquela pessoa, tu tens algum projeto seu para esta vertente? Qual é o teu projeto? Então eu gostava de participar no teu projeto também, a te ajudar. Na verdade é entender que a pessoa não precisa estar refém daquilo que é trazer ajuda para o Luís, mas entender que não é o Luís que precisa de ajuda, são pessoas que ela mesma também pode identificar essas pessoas na sua comunidade, na sua família. E se é um empresário, eu digo, por que tu não crias com o teu nome um projeto de ação social, identifica em algum lugar, e eu vou te dar subsídio suficiente, vou trazer voluntários para tu dar continuidade. Dessa forma, tu usas o teu recurso financeiro, ou se calhar essas ideias, de acordo com os teus ideais, que é dar espaço daquela pessoa também criar algo que ela mesma sinta-se bem com o que está a fazer. Mas eu sempre dou abertura para receber ideias, mas dou abertura que aquelas ideias se tornem outros projetos. Que a ideia não é eu receber uma ideia, validar, mas eu dar valor num sentido mais elevado. Quer dizer, ok, eu acho que essa tua ideia é muito boa, mas que tal se isso for um projeto no meio do meu projeto, mas que tu é que tens a responsabilidade de guiar este projeto. Então acaba sendo basicamente isso, porque eu, por exemplo, nas minhas mentorias, eu tenho recebido pessoas que, por exemplo, de religiões diferentes. Já recebi pessoas que passam pelo despertar, que estão no curanderismo, outros estão nas igrejas ministeriais, outros estão no Islã, outros estão em várias outras, mas eu consigo me posicionar no sentido de fazer perceber a essas pessoas que, olha, este é o veículo que tu estás a usar para praticar a tua espiritualidade, mas este veículo obedece a uma hierarquia espiritual, que é o divino, seja lá o nome que tu vais dar, Alá, ou que tudo aquilo máximo que tu dás está sobre uma, como posso dizer, uma
linkagem, uma linhagem suprema que vai alimentando as várias ramificações. Aquilo que eu gosto de dar exemplo da, como eu posso dizer, da árvore genealógica, mas no sentido espiritual. Nós estamos, se calhar, numa camada assim, mas todos esses desígnios vão se encontrar a um único só, porque eu comecei a entender, comecei a estudar o universalismo e eu fui entender que todas as religiões, elas têm alguma coisa em comum. Quando falo de religiões, não só falo de religiões formalmente estabelecidas, falo também do curanderismo, porque mesmo dentro do curanderismo há várias segmentações, há várias crenças, tem um curanderismo do norte, do sul, do centro, e essas todas praticam o curanderismo de formas diversificadas, assim como também as outras áreas. Então é por isso que eu digo que eu me abro para entender, mas eu procuro saber o que é que trazes de bom. Não há crítica que é feita sobre o que tu fazes, mas o que é que... Porque nós acreditamos que somos a energia neutra. Então nós viemos puros, mas nós somos, como é que eu posso dizer, formatados para uma certa sequência de vida, assim como o jovem é formatado para fazer faculdade, conseguir emprego e não autoemprego. Acaba sendo esse tipo de formatações que fazem com que alguém diz, tens que ser empreendedor. Não, eu já fiz faculdade, não posso ser empreendedor, tenho que procurar emprego. Então, e que ele não entende que no emprego existe emprego formal, informal, conta própria, contra do outro. Então, essas segmentações dos conceitos, quando bem aprendidas, essa pessoa tem a capacidade de ouvir, tem a capacidade de aceitar e de estar na boa com isso, que eu não sou isso, mas isso é parte de um todo, que não tem como ter todos. O Luís, que é o meu mentor, mas as pessoas vão buscar, vão complementar com o Luís, com o Antônio, com não sei quem, e elas tornam uma única só luz, através de vários feitos de luz que encontrou em vários mentores. Daí que eu acho que é isso, por exemplo, que nós vamos acabando encontrando quando nós vamos fazer network. Nós vamos para um lugar onde tem líderes, pessoas de diferentes áreas, mas se nós sabermos aproveitar, nós nos tornamos um só com os diferentes aprendizados daqueles líderes. Muito bem. Qual é o livro que leu que mais lhe impactou? O livro que eu li que mais me impactou? Bom, eu geralmente, o livro que eu leio bastante, eu li o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que é um livro bastante interessante, que é uma conversa entre o Allan Kardec e os espíritos numa faixa ou entidades superiores, em que ele faz perguntas que supostamente no mundo nós não vamos tendo respostas, e esses espíritos vão respondendo. Então, este livro dos espíritos e livro dos médiums, não é? Que é um livro que eu vou lendo. Agora, porque eu digo isto porque são os primeiros livros que me tiraram do lugar onde eu estava para me colocar na posição onde eu estou. E esses são os livros que eu tenho mais impacto, porque são livros que eu vejo todos os dias, porque eu tenho que estar a reviver isso. Excelente. Por fim, porque o tempo é limitado, gostávamos de aprender de si, líder Luís Matombe. Como é que se prepara antes de se juntar aos outros para poder fazer as sessões, servir? Exatamente. Exato. Como é que se prepara fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente? Bom, eu geralmente, todos os dias eu tenho as minhas orações. Geralmente às 4 horas são as horas que eu acordo e faço as minhas primeiras preces de agradecimento ao universo, a Deus, pelo dom da vida e várias outras componentes que vai me acontecer naquele episódio. Eu, quando tenho uma atividade, porque não sou eu o que faz, o que está ali a prestar, eu sempre peço a permissão ao universo, a Deus, para me permitir que eu possa exercer como canal para aquelas pessoas. Então eu sempre faço orações, então eu faço um resguardo. Um dia antes eu não me exponho a situações do mundo, me distancio um bocadinho de questões, problemas, preocupações. Então um dia antes eu me resguardo para fazer esta minha conexão com Deus, com o universo,
faço as minhas preces e peço sempre a ajuda de Deus, do universo, para me conectar com a verdade, que não use do meu dom para envaidecer-me, não usar para o meu benefício próprio, e que se em algum momento eu tentar me usar, eu sempre digo isso, que o universo me retire a faculdade, ou que me retire o privilégio de estar a servir. Então eu sempre faço isso. Se eu me desviar, se eu me envaidecer, então que o universo tenha esta prerrogativa de me colocar na minha posição e eu saber que nada é feito por mim, apenas tudo é permitido pelo Altíssimo, e a primeira coisa que eu faço é me conectar com o Altíssimo, dizer que olha, o seu servo, o seu filho solicitou-me, dai-me a direção, o esclarecimento para que eu possa servir da melhor forma possível, somente com a verdade. Então essa é o ritual que eu mais faço, que são as orações na abertura e no final. Quer dizer, quando eu estou para fazer, peço a permissão. Quando eu termino, eu agradeço e peço permissão para encerrar o ciclo. Então, isso é basicamente o que eu faço. Excelente. Queremos agradecer este tempo que passamos a aprender de si, sobre a sua liderança na prática. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que o Espírito Santo continue a guiar-lhe e a ser essa fonte de discipulado, de forma a poder lhe dar esta força fora do comum que precisa para continuar a cumprir essa missão até ao limite. Exato. Eu que agradeço também pela oportunidade de estar aqui, e que espero que este sirva também para ajudar as outras pessoas, para perceberem uma e outra coisa, e que, acima de tudo, também parabenizar ao Antônio pelo chá de liderança, e que eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm, em vez de nós passarmos 10 horas de tempo a ver coisas que não agregam valor. Se nós tirarmos um tempinho para ouvir cada episódio, cada pessoa que fala, que traz a sua experiência, e aprender com as experiências dos outros, é a melhor coisa que nós temos a fazer, porque é só com as experiências dos outros que nós também temos a capacidade de medir o impacto que aquilo pode ter nas nossas vidas. Então, quero realmente parabenizar e agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Excelente. Estas lições encontram reportadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, Elo-App, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.